E aí pessoal, como é que estão? Muito bem, aluno. Então vocês já devem saber, né, que eu estarei com as aulas de História e Geografia enquanto a professora Elisama não retornar, certo? Então a gente vai fazer o possível para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? E eu peço a vocês o máximo de dedicação em casa. Vocês não estarão com o professor perto, mas acompanhem no livro, façam as leituras direitinho, resolvam as atividades para a gente tentar recuperar o máximo do que a gente puder, certo? Então, eu preciso também do comprometimento de vocês, tá bom? Nas nossas aulas para poder dar prosseguimento, certo? Então, vamos procurar ter o máximo de empenho, tá bom? Então, dona professora Elisama me indicou que parou com vocês. Vamos retomar um pouco, né, o capítulo da industrialização e urbanização na Primeira República, a partir da página 27. Então, vamos retomar um pouco para tentarmos fechar na próxima aula esse assunto, para darmos prosseguimento, tá bem? Então, Primeira República. Quando foi isso, pessoal? Primeira República é o período separado pelos historiadores de 1889, que foi o ano da proclamação da República no nosso país, até 1930, ou seja, são 31 anos dessa Primeira República, ou Velha República, como também alguns chamam. Então, esse período se destacou por algumas características próprias dela e foi um período muito movimentado da história brasileira. E esse período também, inclusive, os avós de vocês, quando eram pequenos, passaram por muitas coisas que fizeram parte do que está escrito aqui. Então, são coisas que têm muito a ver com a nossa vida e que a gente precisa estar sabendo, para entender muitas coisas que acontecem ainda hoje. Pessoal, nessa época o nosso país tinha muito dinheiro por conta da riqueza do café. Então exportava muito café, produzia muito café e foi se acumulando, muitos empresários e fazendeiros também foram acumulando capital, ou seja, dinheiro, né, logicamente. E a partir daí esse dinheiro do café começou a ser investido na indústria. Então, produtores de café, fazendeiros, empresários do café passaram a investir o quê? Em fábricas, né? Em máquinas para criar indústrias para poder aumentar ainda mais, né, o seu lucro, o seu dinheiro. Então, esse foi o primeiro fator que contribuiu, né, para a industrialização e também para a urbanização na Primeira República. Nós tivemos também a chegada dos imigrantes, pessoas de outros países que vieram para o Brasil para trabalhar. No início mais para trabalhar no campo, na lavoura do café, mas que depois foram indo cada vez mais para as cidades. Quem eram eles? Alemães, italianos principalmente, japoneses depois, espanhóis. Então, dentro de 30 anos, o Brasil recebeu por volta de 3,8 milhões, ou seja, 3 milhões e 800 mil pessoas vindas de outros países para trabalhar. Então, isso contribuiu muito também para o crescimento industrial, porque muitos deles tanto já tinham trabalhado em indústrias da Europa e já tinham domínio, por exemplo, de máquinas e de técnicas mais avançadas para a época. O governo brasileiro também resolveu, na época, promover uma reforma urbana na capital. Quem era a capital na época não era Brasília, era Rio de Janeiro. Brasília foi criada só na década de 60. Então, foi feito um estudo e o presidente Rodrigues Alves resolveu fazer uma reforma urbana no Rio de Janeiro. Como assim? Prédios antigos foram derrubados para se abrir novas avenidas, ruas foram alargadas e aí toda a população pobre que morava nessa área urbana mais valorizada do Rio de Janeiro foi obrigada praticamente a se mudar para áreas mais afastadas. Então aí nós temos no início do processo que deu resultado depois as favelas. Então,
Foi feita essa reforma no Rio de Janeiro, essa reforma urbana, né? E ocorre também nesse período a luta pela cidadania. Até 1932, pessoal, só quem podia votar nas eleições brasileiras eram homens que ganhassem até certo valor, ou seja, tivessem melhores condições e que fossem alfabetizados. E nessa época, apenas uma pequena parte da população brasileira sabia ler e escrever, ou seja, era tudo feito para que as pessoas mais pobres, a grande maioria, não tivesse como votar. Então, a gente viu uma grande exclusão também nessa época e que foi motivo de muita luta. Nesse período aconteceram também duas grandes revoltas, ambas no Rio de Janeiro também. Revolta da vacina em 1903. Então, na época, o Oswaldo Cruz, que era um médico, ele resolveu, ele era do governo e resolveu fazer um programa para vacinar as pessoas, principalmente contra sarampo e varíola. Na época eram doenças que matavam muitas pessoas. Só que aí, pessoal, antes disso, ninguém tinha tomado vacina e ninguém tinha do conhecimento do bem que a vacina faria. E aí, as pessoas, sem saberem quais seriam as consequências da vacina, não foram informados direito. E aí, durante vários dias, em 1903, houve várias revoltas dentro do Rio de Janeiro, protestos contra a vacina, contra a vacinação que seria obrigatória. E aí, em 1904, o governo retirou a obrigação de tomar a vacina. E a segunda revolta da Chibata, em 1910. Aconteceu com quem? Com marinheiros da Marinha Brasileira que se revoltaram. Vocês vão ver lá no livro, eu quero que vocês acompanhem tudo isso, porque aqui é só os pontos principais. Os marinheiros se revoltaram principalmente contra os castigos que sofriam, chibatadas, palmatórios e outras formas de castigo que acontecia na marinha. Então eles se revoltaram durante vários dias, tomaram alguns navios, inclusive,